E a expectativa desta sexta-feira é o anúncio de um novo decreto de medidas restritivas para Goiânia. A Prefeitura estuda a ideia de fatiar a cidade em zonas que abririam em dias específicos. Então a gente vai para a redação do TJ Goiás justamente conversar com Wesley Almeida sobre esse assunto. Boa tarde, Wesley. Como é que vai funcionar esse escalonamento? Quem vai poder abrir? Oi, Liliane, boa tarde para você, para quem está acompanhando o TJ Goiás. Pois é, a expectativa ainda é grande, mas o decreto não saiu de forma oficial, viu? Hoje, agora há pouco, na hora do almoço, o secretário municipal de saúde concedeu uma entrevista coletiva e falou para a imprensa os motivos pelos quais o decreto ainda não foi publicado. Vamos conferir. Essa decisão ainda não está finalizada. Frente a toda a complexidade de um trabalho diferente que está sendo proposto num modelo de fechamento mais restrito e de forma de rodízio, ainda não se chegou à melhor decisão. Por isso, ainda não se pode anunciar o decreto. Existem algumas questões que foram solicitadas pelo setor produtivo, da mesma forma que existem outras situações que correspondem a determinados perfis de atividades. Tudo isso demanda uma análise técnica, crítica, para que possa, nesse momento, de acordo com os dados epidemiológicos e a situação de condições sanitárias, tomar a melhor decisão. Mas hoje de manhã eu conversei com um conselheiro da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Goiânia e ele participou, inclusive, das reuniões para a confecção desse decreto e ele me adiantou algumas coisas que vão vigorar. A primeira delas é que Goiânia vai ser dividida por 6 regiões. Elas são denominadas de A, B, C, D e F. Segunda, terça e sábado, 3 regiões da cidade vão poder abrir o comércio. Quarta, quinta e sexta é a vez das outras 3 regiões abrirem. E quando essas regiões abrirem, elas vão poder abrir de fato todo tipo de comércio. Inclusive os shopping centers vão poder funcionar. Claro, tudo dentro daquelas medidas que a gente conhece, que há pouco tempo valia, né? O pessoal ali controlando a entrada, medida de temperatura, todo mundo utilizando a máscara também. Quando os comércios tiverem que fechar as portas, não for o dia ali daquela região abrir, vai ter que fechar tudo. A informação que a gente tem, inclusive, que os supermercados vão fechar também nesses dias, algo muito semelhante ao que já está acontecendo lá na cidade de Aparecida de Goiânia. Isso, claro, agradou o pessoal, né, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, até porque, para eles, a questão do comércio aberto não é o motivo pelo qual o número de casos de Covid-19 não param de subir. Hoje, eu conversei com um dos conselheiros ali e ele me falou isso. Vamos conferir. No ano passado, quando fizemos a abertura, fizemos uma luta muito grande e naquela época a Secretaria de Saúde, claro, com toda razão, muito preocupada com a expansão dos casos, temia que se abrisse o comércio haveria uma explosão de casos. Não foi o que aconteceu. Nós abrimos em julho do ano passado, fomos até o final do ano com os casos bem controlados. Então, assim, o comércio organizado, com as lojas abertas, com restrição, com álcool gel e tudo mais, ajuda a controlar, porque é melhor estar assim do que estar com muita informalidade, que aí na informalidade não tem controle nenhum. E a publicação do decreto deve sair até o fim do dia de hoje, pelo menos essa é a expectativa, Liliane, dentro desses moldes que eu acabei de citar, viu? Agora a gente fica aqui pensando, né, Wesley? A gente viu aí dias de maior rigidez, a gente viu tudo fechando, né, o lockdown, como as pessoas falam. E agora essas medidas começam a ser flexibilizadas, é o que se espera com a divulgação desse decreto municipal. O secretário chegou a falar, o secretário municipal de saúde, durante essa coletiva, sobre os casos aqui, ou até mesmo o próprio prefeito Rogério Cruz. Houve algum pronunciamento sobre a situação de Goiânia? Se a gente teve uma desaceleração, porque os casos continuam aumentando, para começar essa flexibilização? Houve sim, viu, Liliane? Foi inclusive o prefeito Rogério Cruz que falou sobre isso e é inclusive uma das justificativas para a opção de flexibilizar essa questão do decreto de fechamento. Segundo ele, o número de casos aqui em Goiânia estabilizaram. O problema é que estabilizaram em alta, né? Então continua tendo ainda muitos casos. Hoje de manhã, inclusive, eu tive a oportunidade de falar com o secretário estadual de saúde, o Ismael Alexandrino, e ele falou pra gente que a previsão é de que em abril, ou seja, no mês que vem, o número de casos ainda tenha um pequeno aumento e que o número de leitos também, a ocupação dos leitos de UTI permaneçam aí acima dos 90% durante
todo o mês de abril. E por falar aí em Ismael Alexandrino, uma última informação, Liliane, o decreto do governo do estado continua valendo, então a partir de quarta-feira que vem, o comércio aí deve abrir também seguindo o decreto do governo estadual. Mas é bom ressaltar que o decreto do governo estadual em nada tem a ver com esse municipal, que deve ser publicado hoje, até porque o governador Ronaldo Caiado falou hoje pra gente que ele nem chegou a ser consultado para a confecção desse decreto aqui de Goiânia, viu, Liliane? Tá certo, Wesley. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Fica aí a dica, então, para as pessoas. Quer dizer, medidas vão sendo flexibilizadas, mas isso de maneira alguma significa que a gente tem que relaxar. Inclusive, com o comércio reabrindo, entenda, sair de casa somente se for necessário mesmo. Shopping não é lugar para passear, rua também não. É o momento da gente fazer a nossa parte. Obrigada, Wesley. Uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde para você e para todo mundo.